Oi, pessoal! Hoje eu vou falar aqui no meu canal um assunto muito importante: autoestima após maternidade. Quem é que não se sentiu assim um pouquinho feia, desarrumada nesse período do puerpério? Eu recebo a consultora de imagem Marcela Vidigal, ela que vai dar várias dicas pra gente de como a gente se sentir mais bonita, melhor, se vestir bem nesse período da maternidade, que a gente não tem muito tempo, mas sempre tem um jeitinho, eu sei que tem. Oi, Marcela, tudo bem? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui com você, Evelyn. Prazer é nosso. Eu queria fazer uma pergunta, né? A autoestima da mulher, ela é muito abalada nesse período do puerpério, né? Quando a gente tem filho. Como é que a gente pode trabalhar essa questão que é comportamental para que a gente se sinta melhor, se sinta desejada, se sinta mais bonita, se sinta mais leve? Primeiro, a gente precisa entender que isso não acontece só com a gente. Isso acontece com todas as mulheres. É contado pra gente uma história de que o mundo é cor-de-rosa. Toda mulher, quando nasce um neném, nasce uma mãe, que a partir daquele momento a mágica acontece e tudo flui com muita naturalidade. E não é verdade, né? A gente sabe o quão difícil é, principalmente esses primeiros meses de vida de adaptação, a adaptação da mãe com a criança, da criança com a mãe. Então o vestir, ele acaba ficando de lado. E isso é natural, mas eu acho que a questão da gente começar a olhar para um autocuidado, de ter preocupação mesmo de um hidratante bacana, de pentear os cabelos, de hidratar, porque quantas vezes a gente fica até sem tomar banho, né? Nossa senhora, gente. Né? Quem é mãe já se identificou. Exatamente, porque a gente, nesses primeiros meses, pelo menos eu, como mãe de primeira viagem, você também, a gente sabe o quão difícil é. Tinha dia que a gente esquece de escovar dente, que a gente fala, gente, já tá quase 5 horas da tarde. A gente vive de coque porque a gente não consegue, né, arrumar o cabelo. A criança dormiu, é a hora de fazer nem lavar os cabelos. Exatamente, é a hora de tomar um banho, de fazer uma comidinha ali muito rápida, beber água na hora da amamentação, enquanto você tá amamentando, você tá bebendo água, enfim. Então é entender que todo mundo passa por esse momento. A própria questão com relação à parte da gestação. Porque a gente passa por um período ali de 9 meses de uma adaptação com o novo corpo. Cada mês o seu corpo muda, você vai tendo que se adaptar àquela silhueta, as roupas que vão começar a te escolher, você para de escolher roupas, né? Então começa, dependendo de quantos quilos você ganha, aquilo ali impacta diretamente nas possibilidades que o mercado te oferece. Quando essa criança nasce, a barriga não fica chapada logo de cara. Então é uma adaptação de estilo também, porque você precisa dar prioridade à criança, então questões de botões, blusas com fácil adaptação. Gente, eu me lembro que eu só usava roupa de botão na amamentação. Sutiã de amamentação. Eu comecei a usar a roupa da minha mãe. Pois eu não tinha muita blusa de botão, nem vestido de botão. Eu ficava o dia inteiro de top, pra ficar mais confortável do que o sutiã. Um paninho aqui, né, pra enxugar o leite. E blusa aqui de fácil acesso aqui dos seios pro Bernardo. E aí onde fica o seu lugar sexy, por exemplo? Aquela mulher que tem um estilo naturalmente sexy. Ela se desconecta da essência dela completamente. Verdade. Então a gente tem que entender que isso todo mundo passa. E é um momento de adaptação. O puerpério ali no vestir, ele costuma durar até 2 anos de idade. Porque é aquela fase assim, primeiro a amamentação, daqui a pouco a criança vai começar a engatinhar. Aí você tem que acompanhar a criança, agachar. A criança tá começando a andar, é a mãozinha. Aí você fica com o bumbum. Salto nem pensar, né? O que é salto? Gente, eu comprei uma sandália de salto esse dia, eu tive que vender. Porque pra que eu comprei, gente? Tem que correr atrás do neném. Minha filha tem 8 anos, amor. Eu falo que a gente, depois que tem barriga, perde o senso da gravidade. Porque a gente não se equilibra mais naquele salto. Não enxerga nessas coisas. Mas, Marcela, a gente tá brincando, mas é muito sério isso, né? Eu me lembro que durante a gravidez eu me senti muito bonita, né? Apesar de eu sempre estar acima do peso, eu engordei poucos quilos perto do que eu imaginava. Então, assim, eu coloquei minha barriga pra jogo, tirei foto pra caramba de barriga de fora, o cabelo tava super brilhoso, as unhas estavam impecáveis, a pele, então, nem se fala, parecia pele de bebê. São os hormônios, a gravidez, a gente realmente fica exatamente. Gata, né? E assim, depois que eu tive filho, né, depois de um período, tudo muda, né? O cabelo começa a cair, né? A gente acaba ganhando um pouco, né? Perde o peso do bebê, lógico, mas a gente também sai daquela forma que a gente tá querendo ficar, né? Que a gente deseja. Então, assim, o meu marido ficava me elogiando, dizendo que eu tava linda, que eu tava na minha fase mais bonita, mas eu não tava me sentindo bonita. E assim, como é importante, assim, a gente se conhecer
e tá bem consigo mesma, para que a gente consiga levar esse período do puerpério da maternidade com leveza, né? Mas é basicamente isso. Quando a gente tem essa autoconfiança, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente tem muito mais segurança para poder conduzir esse processo e aceitar. Porque muitas das vezes o que acontece é o seguinte: eu não me vejo assim, eu não me reconheço dessa maneira. E aí eu vou indo para uma baixa autoestima. Eu paro realmente de me cuidar, eu me desconecto de mim, eu deixo de ser quem eu sou, e aí você realmente vai precisando de apoio e tudo mais. Tem muitas mulheres que não têm rede de apoio. Isso faz com que elas fiquem mais estressadas e o vestir para elas deixe de ser algo importante. Muitas que eu recebo aqui, elas vêm com essa queixa: eu não sei mais quem eu sou, eu não me reconheço na hora de fazer minhas escolhas. Mas é sobre isso que a gente estava falando anteriormente. A gente se anula, né, Marcela? A gente se anula. É essa mudança de silhueta, porque o que acontece dentro de um processo de consultoria? Eu falo que não é terapia, mas é terapêutico. Verdade. A gente se conhece. Aquela história com relação ao vestir, que eu fico colocando problemas no meu corpo, muitas das vezes o problema está na modelagem errada que eu escolho. E aí eu vou me diminuindo para caber em determinadas roupas, em determinados padrões impostos por tendência e tudo mais, né? E aí você vai deixando de lado a sua essência também, né? De alguma forma. Totalmente. Então, quando você vem para um processo de consultoria, você se reconecta com essa essência, você entende o equilíbrio da sua silhueta, questão mesmo com relação ao tamanho do seu quadril versus o seu ombro, cintura. Então, entende essa modelagem, o que vai te favorecer. Entende quais são seus universos visuais, o que faz sentido pra você. Igual a gente adora onça, a gente vai pra quase Juma Marruá. Praticamente. Então, assim, a gente vai pra parte comportamental. Essa questão da gente entender temperamento, entender o porquê da onça. A onça tá ligada a um universo de maior praticidade ou até mesmo de maior sensualidade. Então, eu vou buscando tudo isso e vou ali voltando a resgatar aquela Marcela de antes da gravidez, aquela Evelyn antes da gravidez. E esse trabalho de consultoria, Marcela, eu queria até que você explicasse um pouquinho na prática pra gente, porque a gente acha que não é uma coisa muito acessível, né? Nossa, é coisa só pra quem tem dinheiro, né? Parar pra fazer um processo de consultoria de moda, de imagem, né? Mas assim, trabalha essa questão psicológica, comportamental, que às vezes a gente não entende. Acha que é uma coisa mais prática mesmo. Poxa, eu vou contratar uma pessoa que vai me ensinar a me vestir melhor. Pô, isso aí eu olho na internet, isso aí eu entro no Instagram e rapidinho eu vejo dicas. E não é bem assim, né? Pois é aquela questão onde muitas das vezes as pessoas acham que é futilidade, né? Eu me preocupar com a imagem é coisa de gente à toa, porque eu tenho que me preocupar com o meu conteúdo intelectual. E quando na verdade a nossa imagem abre portas. Então eu falo que você precisa se vestir onde você gostaria de chegar, onde você gostaria de estar. Então, não é onde você está hoje, mas é onde você almeja. Porque se você for percebido como você gostaria realmente de ser, você alcança o seu objetivo. Então, nós, seres humanos, somos muito mais visuais do que verbais. Quando eu penso, por exemplo, no processo de consultoria, é algo onde há pouco tempo atrás, vamos falar antes da pandemia, ficava algo meio que demeritório. É como se eu não tivesse gosto e eu preciso de ajuda. Então, as pessoas quando faziam o processo não queriam muito falar sobre. Hoje, o que acaba acontecendo? Existe muito uma busca pela parte de coloração pessoal, que entender as cores, que valoriza a nossa beleza, como que eu posso usar de forma estratégica e tudo mais. Porém, o processo todo em si vai te ajudar a economizar com relação ao vestir. Porque ninguém te ensinou a se vestir. Você aprendeu a se cobrir. Né? Hoje você compra roupa de maneira aleatória. Você compra porque você estava passando no shopping, viu uma vitrine, aquilo era bonito, te chamou atenção, você viu uma amiga vestida. E às vezes tem nada a ver com você, né? Exato, aquela roupa fica parada. Eu falo com meus clientes que elas têm um armário cheio de nada para vestir. Né? Porque toda vez que a gente vai sair, a gente fala, não tenho roupa, eu tenho que sair comprar. Quem nunca? Minha mãe vem falando, feliz agora a roupa tá lotada, e você fala que não tem roupa pra sair. Exatamente, é sobre isso. E também tem outra questão, né, Marcela? Assim, eu acho que esse processo do autoconhecimento, ele vem lá de trás, né? Não só nesse período da maternidade. É lógico que se aflora um pouco mais porque a gente tá muito vulnerável, né? E a gente não tem muito tempo.
Então, assim, é importante a gente saber que se vestindo bem e adequadamente com a nossa personalidade vai trazer mais credibilidade. E aí depende do seu objetivo. Pode ser ele profissional, pode ser ele pessoal, você pode estar numa nova relação, independente de ser mãe ou não, né? Você pode estar construindo, iniciando uma nova carreira, né? Iniciando um novo plano, né? Um novo projeto. E esse processo da consultoria de imagem, ele também ajuda nisso, né? Totalmente. A consultoria de imagem é baseada nisso. A primeira coisa que a gente tem que ter é congruência com relação ao nosso vestir e à nossa essência. Porque não adianta me fantasiar de alguém. Hoje em dia, quando você fala das dicas de internet, a internet está aí pulverizando um padrão relacionado ao vestir. Como se simplesmente o fato de eu colocar um blazer e um batom fosse o suficiente para eu transmitir uma imagem de refinamento ou de elegância. E não é por aí. A gente precisa se entender o que a gente deseja comunicar e associar os elementos corretos que vão levar para o outro essa percepção relacionada à minha intenção. Então, ou seja, eu quero ser vista como autoridade em determinada situação. Baseado no meu comportamento, baseado no meu temperamento, eu vou alinhar elementos para que essa percepção do outro seja de acordo, seja adequada com a minha intenção de imagem. Marcela, olha, muito bacana o seu trabalho. Se você está passando por um processo aí de baixa autoestima, gostaria de ter uma consultoria aí para valorizar um pouco mais a sua imagem, para você se vestir melhor, né? Até para alguma questão pessoal ou profissional, seu Instagram, para que as pessoas pudessem mesmo saber que existe ajuda, né? A gente acha que às vezes é só uma questão fútil, como você falou, uma questão de estar pesquisando e buscando aleatoriamente. Acha que só está relacionado à moda ou à tendência? Ou então, assim, esse processo mesmo, não só da maternidade, né, mas às vezes tem mães aqui que me assistem que já estão com filhos adolescentes, mas estão passando por esse processo, mudança, né? Mesmo, transição de carreira. E não pararam para se observar, para se autoconhecer e para falar, gente, peraí, eu preciso entender o que é bom para mim, né? O que tem a ver com a minha personalidade, o que me faz bem e de alguma forma, gente, isso é qualidade de vida, né? Eu acho que a gente se conhecer e a gente conseguir se satisfazer em primeiro lugar, porque a gente que é mulher, a gente acaba se vestindo para as outras. A gente tá sempre, né, pensando, nossa, a gente tava conversando aqui no bastidor, mas a gente vai numa festa, compra o vestido mais caro, a gente sai da loja achando que a gente tá linda. Mas quando chega na festa, a gente tá reparando todo mundo. Chegou em casa e falei, gente, eu não curti. Eu não curti por quê? Porque eu não tô bem comigo. Não adianta eu comprar um vestido mais caro, que isso não vai me satisfazer. Eu acho que vem todo um processo antes desse autoconhecimento, né, desse psicológico que a gente às vezes está no momento abalado mesmo, a gente não tá bem, né? E o puerpério tem essa questão, muitas mulheres acabam tendo depressão pós-parto, né? Por N motivos. Eu acho que é uma coisa muito natural de acontecer. Muito natural. Hoje eu entendo, eu não tive, mas eu entendo. Mas a gente tem que deixar isso muito claro. Como a gente se sente sozinha, né? Tem uma solidão ali. Quando você olha para aquele neném que você fica só você e ele, você fala, como é que eu vou dar conta? Será que você vê que aquela vida depende exclusivamente de você? O quantas coisas passam na sua cabeça? Eu me lembro que quando a Maria nasceu, uma pessoa disse assim para mim, nossa, na hora que ela sair da sua barriga, seu mundo vai ser outro. Na hora que colocar ela no seu rostinho, eu fiquei com essa expectativa na hora do parto. Juro. Mas na hora que tiraram... o momento mais maravilhoso do mundo. Mas na hora que tirou ela, que trouxe... Ai, que bobagem, sabe? Eu fui tão assim, do tipo... Eu queria vê-la, mas ao mesmo tempo eu ficava naquela aflição do tipo... Cadê aquele momento? Só que o que eu reparo? Hoje ela tá com 8 anos. Aquele momento é construção. O amor de mãe, ele é construído. Ele não é mesmo, na hora não que é na sai hora. da barriga. Não, a gente não entende, né? Não, ele é o dia a dia. Exato, e se culpa. Exato. É aquela história que eu sempre falo. Eu perdi uma gestação antes da Maria, então eu falo que eu tenho propriedade para falar sobre. Você não ama ainda o seu neném quando tá na barriga. Você é uma sensação de estar grávida. É verdade. Você Concordo. só entende o que é amor a partir do momento que você começa a cuidar daquele serzinho. É verdade. Não, pura verdade. Você tá certíssima. E tem uma coisa também que eu me cobro muito, é que, caramba, o dia que o meu filho nasceu não foi o melhor dia da minha vida.
Eu me cobro muito do tipo, gente, eu tenho que falar isso pra todo mundo. Não foi. O dia mais feliz da minha vida foi meu casamento. Porque eu esperei tanto por aquele momento. E foi uma festa tão linda. E aconteceu tudo do jeito que eu desejei e do jeito que eu planejei. Que realmente aquele dia eu cheguei à plenitude. Eu digo de coração, assim, eu me senti plena no dia do meu casamento, assim. Eu sabia que eu tinha feito a escolha que eu quis, né? Que bom que eu pude escolher, né? Porque tem muitas mulheres que acabam se casando ali com uma pressão. Eu espero que hoje em dia não aconteça muito, mas existe. Da mesma forma que muitas mulheres também se sentem pressionadas a ser mães, né? E depois vem todo esse aparato aí, né? Vem todo esse combo. É toda aquela pressão do tem que ser, né? Inclusive no vestir. Eu tenho que me vestir assim, eu tenho que. Não tem que nada, você tem que ser você. Você tem que ter essa autenticidade de ser você e entender o seguinte: a gente costuma ficar olhando pra grama do vizinho que tá verdinha, mas a gente se esquece de olhar pro oceano que a gente tem no nosso jardim. Sempre a gente acha que o do outro tá melhor, quando na verdade a gente tem muita coisa boa dentro da gente, junto com a gente, e que muito por conta de ter que parecer ser algo que a gente não é, a gente se desconecta. Né? Verdade, Marcela. Olha, muito obrigada por esse papo tão gostoso. Amiga, tá garota de estar aqui com você. Muito bom. Ó, vou deixar aqui o Instagram da Marcela, tá? Pra vocês seguirem, contratarem, né? É um pegar prazer dicas. enorme. Faço atendimentos online, ou seja, o mundo é pequeno. Marcela, Então, ó, eu que agradeço. adorei. Também, amor. Obrigada. Até a próxima.